Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, no contexto da oitava de Natal. Parecem dois acontecimentos tão contraditórios. De um lado, um menino que nasce, Deus que se fez menino. De outro lado, um mártir que morre. Parecem de fato ser dois acontecimentos muito contraditórios. No ofício de leituras que os sacerdotes religiosos rezamos hoje, São Fulgêncio de Ruspe tenta harmonizar as duas coisas de uma maneira muito bonita, mostrando que o dia do martírio de um santo é o seu dies natalis, é o dia do seu nascimento para o céu. E, portanto, o Natal de Cristo tem muito a ver com o Natal do martírio. Mas é possível fazer outras analogias, que para nós talvez sejam mais importantes. Uma delas é quando nós entendemos a relação entre o mistério da cruz e o mistério da encarnação. Como eu mesmo explicava na homilia da tarde de domingo. Ou seja, Jesus, ao se encarnar, começa a sua paixão. Ele se encarna sem economizar na sua entrega. Ele se encarna não como alguém que, de alguma maneira, reserva algo para si, como alguém que se priva de alguma dificuldade. Não, ele abraça todas as dificuldades e todas as cruzes e todos os sofrimentos no momento mesmo da sua encarnação e quando nasce. Ele nasce em condições insalubres, ele nasce em circunstâncias até mesmo vexatórias, dentro de uma gruta, de um estábulo fétido. Ele nasce nas circunstâncias menos adequadas para que qualquer herói nascesse. Nós vemos como nas histórias dos deuses pagãos e dos seus semideuses, todos eles nascem em berço esplêndido, todos eles são acompanhados das mais ricas façanhas desde o momento de seu nascimento. E com Nosso Senhor não é assim. Ele nasce, por assim dizer, na cruz. Ele descansa na cruz. E desse modo o Senhor transformou a cruz numa espécie de lei da santidade. Ou seja, todo aquele que quiser identificar-se com Cristo precisa aprender a amar a cruz. Como diz São Paulo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Jesus Cristo há de enfrentar as tribulações. Em outras palavras, o cristão nesse mundo nunca terá uma alegria pura, a não ser que seja um cristão muito imperfeito. Deus não pode tratá-lo com confiança. Então o poupa, porque é uma criança, é um bebê na fé, não aguenta nada. Então Deus o poupa, porque ele não é forte o suficiente para suportar nenhum tipo de tribulação.
Mas um cristão verdadeiro, bem formado, que tem musculatura, um cristão vertebrado, nunca terá uma alegria pura. Sempre haverá alguma marca de desgosto em qualquer gosto que ele tenha de saborear. Não haverá sabores sem dissabores, não tem jeito. Esse é o modo de Deus amar. Deus ama apertando, ama beliscando, não tem jeito. Se nós realmente somos cristãos de verdade, Deus vai nos fazer passar por muitas dificuldades e tribulações, de diferente tipo. E será essa uma manifestação genuína do seu amor, da sua predileção por nós. Não existe santo que não tenha passado pela cruz. O martírio de Santo Estevão foi apenas um martírio. Mas ao longo da história da igreja, quantos cristãos foram martirizados e quantos outros, apesar de não passarem pelas torturas do martírio, apesar de não terem morrido nessas condições, passaram por martírios morais, martírios espirituais, martírios que arruinaram completamente a sua reputação, martírios que devastaram a sua alma, que os deixaram totalmente secos, áridos, doloridos, no fundo da sua alma. Me lembro de Santa Teresa de Calcutá, que passou tantos anos numa aridez espiritual terrível, e que quando ia chegando a hora da sua morte, implorava a Deus pela mínima consolação para que ela tivesse ao menos a certeza de não ir para o inferno. E Deus não lhe a deu. Não lhe a deu. Ela morreu às 15h de uma sexta-feira, sem nenhuma consolação, exprimida como um limão. O mesmo vale para todos os outros santos. Eu via há uns tempos atrás uma entrevista da irmã Célia, que era a postuladora da causa do Frei Galvão e de outros santos. Ela foi postuladora de vários santos, e ela dizia: olha, não é difícil você pegar a vida de um santo. É só você ver, ele sofre e morre. É isso a vida de um santo. E o fato mesmo dele sobreviver ao sofrimento, do sofrimento não destruí-lo, de ele se manter com fé, de manter a alma com esperança, já é uma demonstração de que aquela virtude não pode vir do homem, aquela virtude é sobrenatural, é infundida por Deus, é heróica. Agora, como nós cristãos podemos nos santificar com esse medo desgraçado que temos da cruz? Se o médico dá uma notícia, olha, apareceu um negócio estranho no seu exame, pronto, a pessoa já começa a morrer antes do tempo, entra em desespero, em pânico. Por quê? Vai chegar a hora que nós vamos ter que morrer mesmo, e ninguém morre de saúde, né? Não existe aquela pessoa que fala assim: nossa, estava tão bem que morreu. Não existe. Você morre de alguma doença. Mas nós nos rebelamos, nós nos revoltamos e ficamos o tempo todo
amargurados porque fulano de tal não olhou para a nossa cara, porque não sei quem não nos aplaudiu. Coisas completamente insignificantes. Como é que nós podemos amar a cruz, sendo tão fracos, tão covardes como nós somos? Santo Estevão não foi covarde. Ele viu Jesus em pé ao lado de Deus Pai, orou pelos seus perseguidores e morreu, apedrejado. Cristo, ao se encarnar e morrer na cruz por nós, não foi covarde. Ele abraçou com toda a força a cruz quando esta se lhe apresentou. Nós temos que pedir a Deus fortaleza. Pedir a Ele que nós não sejamos covardes, que nós saibamos amar a cruz quando ela aparecer em nosso horizonte, sem ficarmos por aí choramingando. O cristão precisa ter uma dignidade ao sofrer, uma dignidade que lhe vem dada pela cruz. A cruz o enaltece. Se nós não recebermos o privilégio de sermos mártires, o que é uma grande honra, que pelo menos nós saibamos viver os pequenos martírios de cada dia com um espírito heróico, sem autopiedade, para que assim nós possamos realmente ser discípulos daquele que não se poupou e que teve a coragem de se encarnar, nascer e morrer por uns canalhas que mal conseguem ser fiéis aos 10 mandamentos. Que o Senhor nos inspire sentimentos de fortaleza e que assim nós não sejamos de modo algum intimidados pelo medo, pela rejeição à Santa Cruz.